Notícias, informações, esporte e muito mais você encontra no novo portal da Rádio Chapecó. Tudo o que você precisa saber sobre Chapecó e região, as notícias do esporte e os jogos da Chapecoense, áudios exclusivos e a nova Rádio Chapecó TV. Novo portal de notícias da Rádio Chapecó. A informação no momento em que ela acontece. Acesse agora www.radiochapecó.com.br. Chapecó Notícias. Oito horas, 9 minutos, na sequência aqui do programa, vamos adiante, levando informação até você, nas ondas do rádio. Nesta manhã de segunda-feira, tempo bom, temperatura 19,6 no centro da cidade. Nós vamos falar sobre um assunto que diz respeito a muita gente, muito interessante, e que teve um desdobramento na última semana, diz respeito à desaposentação. Está aqui conosco Fábio dos Passos, que é especialista em direito previdenciário, advogado de atuação já há muito tempo aqui em Chapecó. Tudo bem, doutor Fábio? Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Chapecó. A satisfação está novamente aqui compartilhando algumas informações sobre as relações previdenciárias com os ouvintes. Pois é. Nós tivemos essa decisão do STF na semana que passou, né? Exatamente. E aí isso mexe com muita coisa. Vamos inicialmente explicar aqui como que se deu isso, porque não foi uma decisão do governo, não foi, né, nada assim, porque hoje se governa muito por medida provisória. Exato. E tal e coisa. Foi sim um julgamento que estava tramitando desde 2014 na esfera maior da nossa justiça, que é o STF. Explicando essa situação, então, para o nosso ouvinte, por que as coisas mudam a partir de agora, depois da decisão da última semana. Vamos lá, então, Fábio. A ideia de desaposentação, nós já comentamos em outros momentos aqui, era a troca de uma aposentadoria que você já estaria recebendo por outra, para aquelas pessoas que aposentaram e continuaram trabalhando por mais alguns anos. Uhum. Né? Isso foi possível a partir de que ano? Isso já vem sendo discutido há mais de 10 anos na Justiça, e aproximadamente nesse período nós temos decisões favoráveis, reconhecendo. Mas quando as primeiras desaposentações surgiram, foram possíveis fazer? Essas decisões foram esparsas pelo país, alguns juízes reconhecendo, outros não, porque não tem uma lei expressa prevendo isso, certo? Existe uma lacuna aí na lei, uma brecha, onde o INSS entende que depois de aposentado você não tem mais direito a nada, a não ser a sua aposentadoria, mas como a lei não diz expressamente isso, numa tese que já é dos anos 80 ainda, mas não foi levada muito em consideração naquela época, né? A partir de 98, 99, com o surgimento do fator previdenciário, é que voltou à tona essa discussão da desaposentação. Então, alguns juízes entendiam que, na ausência de lei proibindo, é permitido. Isso é o que os advogados postulavam na Justiça, certo? E isso pode representar um aumento expressivo no valor da aposentadoria. Como isso não tem uma previsão legal expressa, como não consta da lei que pode fazer isso, também não consta que não pode, o tema sempre foi polêmico, sempre foi bastante controverso, mesmo na Justiça. Foram crescentes as decisões favoráveis, reconhecendo o direito à desaposentação, se espalhando pelo Brasil, porque a tese é bastante consistente. Mas aí dependia, claro, do entendimento, da compreensão de cada juiz. Do entendimento de cada juiz, exatamente. Chega um determinado momento que o INSS consegue levar essa discussão para o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que é o segundo tribunal na hierarquia do país, que tem a responsabilidade de julgar as questões que envolvem a aplicação ou não da lei, especificamente. E o STJ entendeu, já há vários anos, quanto à legalidade da desaposentação, reconheceu este como sendo um direito de todo o cidadão brasileiro, certo?
E isso deu mais força à tese e submeteu grande parte dos juízes de primeiro grau, né, a essa tese. E claro, a partir do momento que o STJ entendeu favorável, aí todo mundo começou a ajuizar a ação, porque você tinha uma expectativa consistente de direito. O que acabou acontecendo é que esse tema chegou ao Supremo Tribunal Federal para discutir se é constitucional ou não essa possibilidade. Se nessa lacuna de lei tem razão o STJ ou não. E esse julgamento já se arrasta há alguns anos. As primeiras ações que chegaram a ser julgadas agora são de 2008, no STF. Em 2014, esse julgamento iniciou, em outubro de 2014, exatamente 2 anos antes desse julgamento de agora, onde nós tivemos 4 votos lá. 2 ministros votando a favor da possibilidade de desaposentação, 2 ministros votando contrários à desaposentação. Então ficou empatado aí por 2 anos, porque o 5º ministro a julgar pediu para estudar o caso com maior cautela. Colocou em pauta e retomamos o julgamento agora, então, na semana passada, onde todos os demais juízes trouxeram seus votos, discutiram, foi uma tarde inteira de discussão a respeito dessa possibilidade e acaba se firmando o entendimento de que não é possível a desaposentação. Uma vez aposentado, o negócio está fechado, não tem mais como rever a aposentadoria. Essa decisão é soberana? Essa decisão, ela é soberana, mas ainda existem detalhes que precisam ser acertados. Ainda existem detalhes que o Supremo vai definir posteriormente. Mas não muda, digamos assim, a decisão tomada, ou seja, não haverá mais a desaposentação. Não haverá mais a desaposentação. Não existe mais essa possibilidade depois dessa decisão do STF. Exatamente. Com relação à possibilidade ou não de desaposentação, enquanto não ocorrer uma alteração na lei, não pode. Porque o que o Supremo entendeu é que, neste momento, esta lacuna que nós temos na legislação, essa ausência de lei, tratando se pode ou não pode, permite a desaposentação. Caso ocorra caso venhamos a ter uma lei expressamente prevendo, aí o assunto muda. Mas por enquanto ele está encerrado aí. Os detalhes que faltam decidir, e aí para não causar muita preocupação também com o ouvinte que tem o seu processo de desaposentação, o que falta ser definido, que o Supremo não resolveu na semana passada, é o que vai acontecer com quem já está recebendo a nova aposentadoria. Esse detalhe não foi tratado. Mas só antes de entrar, eu vi até, a gente fala o que pode acontecer, porque o governo pode pedir o dinheiro de volta. Né? Exato. Bom, mas como que a pessoa procedia para fazer essa desaposentação? Bom, a desaposentação sempre foi negada pelo INSS, certo? Então, você já aposentou, já tem algum tempo que está aposentado, alguns anos normalmente, continuou trabalhando, continuou recolhendo contribuição previdenciária, você deveria procurar um advogado. E o advogado entraria com uma ação judicial discutindo a possibilidade de desaposentação. O que se orienta, o que é o mais cauteloso, é que o advogado, antes de ajuizar a ação, tenha feito um estudo do seu caso específico, identificando a diferença financeira que você teria. Porque não é o simples fato de continuar trabalhando depois de aposentado que leva a uma melhoria de renda. O valor da aposentadoria, tanto da primeira, da aposentadoria originária, quanto da nova aposentadoria na desaposentação, depende de uma média, da sua média de salários. Então, existem casos em que essa média reduz entre uma aposentadoria e a outra, porque você trocou de emprego ou coisa que o valha. Então, feito esse estudo, identificando que no teu caso específico é viável, é possível e é viável a desaposentação, se entra com uma ação na justiça requerendo que o INSS cancele a aposentadoria inicial e conceda essa nova com um valor mais vantajoso, um valor mais elevado do que a anterior. Porque nada impede que você, depois de aposentado, continue trabalhando. Nada impede que continue trabalhando. Mas, se continuar trabalhando, tem que recolher. Deve continuar recolhendo os tributos normalmente. A contribuição previdenciária... Essa contribuição é a mesma? É a mesma. É a mesma contribuição previdenciária. É mesmo em cima daquele seu salário? Absolutamente igual. Não tem diferença nenhuma a tributação sobre a folha de pagamento para quem está aposentado ou não está aposentado. Essa é uma crítica interessante que o governo trazia. Porque até 1996, 97, por aí,
nós tínhamos duas possibilidades previstas em lei. O abono de permanência em serviço, para aquela pessoa que chegava no momento de aposentar, optava por não fazê-lo, então buscava o INSS e começava a receber 20% do que seria a sua aposentadoria, como uma espécie de compensação para atrasar a data de entrada do pedido de aposentadoria. O que pode ser benéfico, porque o valor pode aumentar nesse tempo, a sua média de salários. E a outra hipótese que existia era chamada de pecúlio. Ou seja, eu me aposentei, continuei a trabalhar, portanto, continuei a ter desconto de contribuição previdenciária, e o dia que efetivamente eu parasse de trabalhar, eu recebia de volta aquele tributo que me foi descontado. Só que isso foi extinto em 96 ou 97, por aí, naquela época. Certo. E hoje como que é? Hoje, se você aposentou e continuar trabalhando, a tributação é exatamente a mesma de quem não está aposentado. E não tem restituição de valor nenhum. Porque aí também é injusto, né? Também é injusto, exatamente. Porque se a pessoa continua trabalhando, continua recolhendo, esse dinheiro está saindo do bolso dele. Exatamente. E ele não vai ter depois... nenhuma contrapartida com relação a isso. Não vai nem aumentar a aposentadoria dele. Por isso que muitos entraram com a chamada desaposentação, exatamente, que é para tentar rever esse cálculo. Eu te falei antes que em 2014, quando esse julgamento teve início, na primeira sessão de votos, aí nós tivemos 4 votos. 2 favoráveis e 2 contrários. Chegamos agora no final com 4 votos favoráveis e 7 contrários. E a tese que sustenta os votos favoráveis era exatamente essa. Há uma tributação, há uma despesa por parte do trabalhador, e isso não tem reflexo nenhum no seu benefício previdenciário. Esta realidade é que embasou 4 dos 11 ministros a entenderem pela possibilidade da desaposentação. Bom, daqui para frente então, os desdobramentos. Vamos voltar lá no que a gente falava agora há pouco. O governo pode pedir esse dinheiro de volta? Pode pedir esse dinheiro de volta. Ou não nem pedir, pode exigir, pode cobrar esse dinheiro? Na verdade ele não precisa nem pedir, ele vai simplesmente baixar, né? Então vamos com calma para as diversas hipóteses agora, os diversos desdobramentos. Primeiro, para quem estava pensando em desaposentação, isso terminou, né? Não tem o que fazer. Para quem já tinha o seu processo de desaposentação ajuizado, já estava com o processo tramitando, os juízes podem agora entender que está tudo terminado e negar a sua desaposentação, ou podem suspender o processo até que o STF conclua esses detalhes que ainda faltam, porque podem trazer alguns desdobramentos. E para aquelas pessoas que já estavam recebendo o valor da nova aposentadoria, o valor da desaposentação, para essas a tendência é continuar tudo igual por um tempo, porque é exatamente em relação a essas pessoas que o Supremo precisa definir como é que as coisas vão acontecer daqui para frente. O caminho normal, o caminho natural seria: baixa o valor de volta para o valor da aposentadoria originária e o INSS cobra de volta aquilo que pagou a mais. Então vamos imaginar que alguém estivesse aposentado ganhando R$ 1.500. Entrou com a ação de desaposentação, teve ganho de causa, passou a receber, teve uma antecipação de tutela e passou a receber a nova aposentadoria no valor de R$ 2.000. Então, o caminho natural seria que agora o INSS baixasse essa aposentadoria de 2.000 para 1.500 de novo, voltasse para o valor originário, calculasse quanto representa essa diferença de R$ 500 acumulada ao longo do tempo que a pessoa recebeu e fizesse o desconto disso mensalmente daqui para frente. Pois é, porque a cobrança não é assim: vou te mandar um cobrador lá, você vai me pagando como pode. A cobrança, né, certamente será, primeira coisa, baixa o valor original e aí já desconta em cima desse valor originário que ele teria recebido a mais. Exatamente. Esse desconto tem um limite, né, de até 30%. Mas nesse exemplo que nós estamos construindo aqui, então, baixa de 2.000 para 1.500 e poderia ainda descontar R$ 450 por mês até compensar todo o valor que recebeu a mais. Mas isso não tem ainda nenhuma decisão. Isso não tem nenhuma decisão. Por quê? Este seria o caminho natural. Mas no caso da desaposentação tem uma peculiaridade que nós comentamos antes. O STJ havia endossado a desaposentação, certo? Autorizava e, em certa medida, até determinava que a ordem fosse concedida.
Então, isso traz um elemento novo para a discussão e o STF, o Tribunal Supremo, então, que é o mesmo que julgou semana passada, terá que decidir agora se essa devolução dos valores vai acontecer, não vai acontecer, e se acontecer, em que forma, em que medida deve acontecer. Portanto, reduzir o valor, no nosso exemplo, de 2.000 para 1.500, isso é muito provável que aconteça num espaço breve de tempo. Agora, a devolução dos valores que já recebeu está pendente, então, de uma conclusão do STF, de um arremate aí dos detalhes desse julgamento. E pelo andar não deve ocorrer esse ano ainda? Provavelmente não esse ano, e deve demorar um pouco, sim. Já vem recesso, exato, fim do ano e tal. Né? Porque isso deve ser discutido, isso até foi provocado no dia do julgamento, esse tema até foi levantado. Mas os ministros entenderam que ele não é o objeto central da tese e deve ser exposto, então, num recurso agora. O recurso deve ocorrer, o prazo para ocorrer o recurso é depois da publicação desse acórdão. E o STF costuma levar mais de 6 meses para publicar uma decisão. Então, isso deve acontecer provavelmente lá para o segundo semestre do ano que vem. Temos bastante tempo até que esse ponto seja analisado. Para o governo foi ótimo isso, né? Para o governo foi ótimo. A pretensão do governo era evitar que a desaposentação fosse aprovada. Embora ninguém tivesse uma expectativa de qual seria a resposta do Supremo Tribunal Federal. Principalmente pelo fato de passar 2 anos aí com empatado, né, com 2-2, as notícias nos trazem aí que os órgãos que representam os aposentados, as entidades que representam os aposentados, estavam postulando junto ao Supremo Tribunal Federal o adiamento desse julgamento, para que ele fosse transferido para uma data futura. Por quê? Porque temia-se que o momento econômico, o momento político agora influenciasse, como de fato influenciou, a decisão do Supremo. Porém, o próprio governo também queria o adiamento porque não estava muito seguro de qual seria a decisão. Então, na prática, ninguém queria que fosse julgado agora. Todo mundo temia pela resposta, né? Mas depois do julgamento, né, quem recebia, né, está nessa situação aí de ter que voltar ao que era, né? E o governo que não sabia o resultado, né, ou não previa, comemorando. Comemorando, com certeza comemorando. Né? E isso era aguardado porque é uma decisão que influencia, se fosse aprovado, resultaria numa redação para a reforma previdenciária, sendo negada, agora influencia em outro sentido. Né? Ou seja, é um elemento que era necessário para o governo para entender aí e planejar a reforma previdenciária. A gente está falando de quantos em dinheiro nessa desaposentação que pode ser devolvido? Nos inúmeros casos em que eu trabalhei, o que eu analisei, a gente constata uma diferença de até 30% de aumento no valor da aposentadoria originária para a nova aposentadoria. Para quem contava com alguma coisa entre 4 e 5 anos depois da primeira aposentadoria. É claro que existem algumas situações mais excepcionais, mas existem, em que chegava a dobrar o valor da aposentadoria. Né? Mas para a grande maioria das pessoas a diferença fica em torno de 30% no valor da sua renda. E para o governo significaria quanto? Esse dado eu não tenho, Fábio. De devolução, assim? Não? Esse montante eu não tenho. É muita coisa, né? É bastante, porque nós tínhamos mais de 100 mil processos de desaposentação no país. Pois é. Uma situação bem interessante, né? Bom, talvez aí para 2017, né? Então ficamos aí lá pela metade do ano, da metade do ano para frente, mais ou menos nisso. Né? Depende da agilidade do Supremo agora em publicar essa decisão e analisar os recursos que vierem, né? Mas isso leva um tempo, certamente. Que mexe com muita gente, né? Sim. Agora, continua valendo quem se aposentou, quem continua trabalhando, segue recolhendo, isso aí não muda nada. Não muda nada, continua com a tributação da mesma forma. Agora, esse valor que é pago e que depois não será devolvido, certo? Porque é assim, né? Isso aí também não contribui para diminuir o chamado déficit da Previdência? O déficit da Previdência... Que para alguns não existe, né? Que para alguns não existe, exatamente, e para os que existem é muito impreciso. Na verdade, o argumento central da defesa do Estado
contra a desaposentação era exatamente isso, que nós devemos continuar contribuindo porque há um elemento de solidariedade na Previdência Social, onde todos devem contribuir, independente de receber ou não alguma vantagem com essa contribuição. O que o governo pretende é exatamente ampliar o tempo de contribuição ou estabelecer uma idade mínima que reflete no mesmo resultado, né? Exatamente para diminuir os gastos ou atrasar um pouquinho a data de início da aposentadoria e nesse período ter uma maior arrecadação, aumentar o caixa da Previdência. A desaposentação vinha em sentido contrário a essa pretensão, porque aumentava o valor das aposentadorias. Então, com certeza, é benéfico, é interessante para o governo negar a desaposentação. Agora, com relação à alegação da existência de déficit, também temos que nos chama a atenção a questão da desvinculação de receitas da União, que foi aprovada esse ano, aumentando para até 30% o percentual da arrecadação previdenciária que o governo pode usar livremente para outras finalidades. Então, isso contrapõe fortemente a alegação de um déficit da Previdência. Né? Esse percentual era de quanto? 20%? 20%. Passou para 30%. Passou para 30%. Desde 1994, era um percentual de 20% de tudo que a Previdência Social arrecadava, desvinculado. O governo federal poderia utilizar como bem entendesse, para aquilo que quisesse, fora da área de Previdência Social. Sem precisar restituir? Sem precisar restituir. Não é um empréstimo da Previdência para o governo, é um presente. Certo. E agora esse percentual aumentou no início do ano de 20% para 30%. Quase uma terça parte do que se arrecada fica para uso livre do governo, o que coloca muitas dúvidas sobre a existência de um déficit. Né? Sobre esse aspecto está sobrando dinheiro. Exato. Afinal, ninguém razoavelmente empresta ou doa dinheiro se está lhe faltando. Né? Pois é. E a gente já explicou aqui esse cálculo, né? Sim. Há algum tempo atrás, as pessoas nos perguntavam também, mas é um dado bem interessante, né? Porque foi feito, inclusive, um estudo em cima disso. Sim, né? Sim. Existe uma tese de doutoramento, inclusive, de uma economista da Federal do Rio de Janeiro, mostrando, a partir dos orçamentos, dos dados divulgados pelo próprio governo federal, né, que não tem déficit e todo ano sobram recursos. A Associação Nacional dos Fiscais da Previdência, a ANFIP também, há muitos e muitos anos, publica todo ano um relatório e mostra normalmente excedentes acima de 80 milhões de reais no caixa da Previdência. A necessidade de reforma previdenciária não está calcada na falta de recursos. O que motiva uma real reforma previdenciária não é a falta de dinheiro. Esse argumento é furado. Tá? Nós precisamos de uma adequação das nossas regras porque a realidade da sociedade mudou. As pessoas estão vivendo mais, a forma de trabalho é diferente. A idade média vai ficando mais alta. Exatamente. O Brasil está envelhecendo, né? Exatamente. O número de idosos está aumentando porque a população está envelhecendo e estão vivendo mais. O emprego, a relação trabalhista com carteira assinada, que é a fonte básica de custeio da Seguridade Social, está diminuindo cada vez menos, cada vez menor o número de empregados formais e aumentam as atividades por conta própria, informais. Então, o nosso sistema precisa de ajustes em razão de toda uma mudança na realidade social. Mas não exatamente, é o que os estudos indicam, por estar faltando dinheiro. Pois é, agora se todo esse dinheiro ficasse o 100%, né? Ficasse de forma integral lá para pagar a Previdência, a situação seria outra. Né? Se não tivéssemos a desvinculação das receitas, se não tivéssemos liberado historicamente 20% do que se arrecada, se não tivéssemos os grandes roubos dentro da Previdência Social e conseguíssemos combater as fraudes, que neste cenário são coisa pequena, né, mas impactam nas contas públicas, certo? Certamente nós teríamos uma realidade previdenciária muito diferente do que temos hoje. Não tem nenhuma tese aí que contesta isso, dizendo que se o governo retira 30%, o governo que se vira depois para pagar?
Isso tem, inclusive, previsão legal, tá? Porque na hipótese de o caixa previdenciário ficar negativo, o governo tem a obrigação legal de aportar os recursos necessários para manter. Então, com relação a isso, não há dúvidas. O que acontece é exatamente o contrário na prática, né? Não falta, não fica negativo e eles ainda retiram, né? Mas essa previsão existe na Constituição, inclusive. Bom, de tudo que a gente paga, quanto vai para a Previdência, só para explicar esse cálculo, nós temos o nosso salário e em cima do salário há os descontos, né? Exatamente. O que vai para o governo? O trabalhador que tem carteira assinada, tem descontado na sua folha de pagamento para o INSS entre 8% e 11%. Isso depende de quanto o trabalhador ganha, certo? Então pode descontar 8%, 9% ou 11%. Quanto maior o salário, maior o percentual? Quanto maior o salário, maior o percentual. Esses 8% até que valor? Até aproximadamente R$ 1.300, daí até alguma coisa em torno de 2.500, 2.800 são 9% e daí para cima são 11%. Certo. Até o limite de R$ 5.190. Tá? Para quem ganha mais de R$ 5.190 por mês, desconta 11% sobre R$ 590. O que passar daí é isento de tributo para a Previdência Social. O empregador, que é quem te paga o salário, além do teu salário, paga para a Previdência, como regra geral, mais 20%. Então, se te paga R$ 1.000 de salário, você tem um desconto de 8%, mas o empregador paga mais R$ 200 para a Previdência Social. Paga mais um tributo adicional, que aí varia de 1%, 2% ou 3%, dependendo do tipo da atividade econômica, que é um tributo adicional para financiar os benefícios por incapacidade, as aposentadorias por invalidez, auxílio-doença, etc. e tal. Isso de contribuição direta da folha de salários destinada à Previdência Social. E também aqui numa explicação da situação normal. Existem exceções aí com o Simples, com o MEI e tal, que a tributação é um pouquinho diferente. Mas esse dinheiro dos micro... Vai para a Previdência. Vai também para a Previdência. Vai também para a Previdência. Porque ele, quando chegar lá no limite, ele contribuiu, ele tem o direito à aposentadoria. Ele tem o direito à aposentadoria também. Quem trabalha por conta própria, o autônomo, o profissional liberal, esse contribui com 20% sobre os seus ganhos para a Previdência Social. De novo, até o limite de 590. Lembrando que... É como se ele fosse Aí é o percentual que o patrão paga, né? Aí é o percentual que o patrão paga. Ele é o patrão dele mesmo. Dele mesmo. Lembrando que a empresa não tem um limite de 590. Então, se você tem a empresa que tem um funcionário ganhando R$ 10.000, ela paga 20% sobre os R$ 10.000, 1%, ou 2% ou 3% sobre os R$ 10.000. Não, o limite é apenas pro trabalhador. Temos toda a tributação incidente sobre a comercialização da produção rural, que vai para a Previdência Social, e diversos outros tributos, a maioria deles pagos pelas empresas, como o COFINS, e outros tributos que são destinados a financiar a Seguridade Social. E até, quando jogamos na loteria, uma parte do que é arrecadado vai para a Previdência Social. Aí a loteria diz que um pouco vai para o sistema carcerário, um pouco para a Previdência, um pouco não sei para onde. Exatamente. Né? Mas a gente, na verdade, não sabe isso, né? Se na prática vai, né? Se na prática vai, a gente não sabe, mas a lei determina, ela distribui o excedente da arrecadação com os jogos, retira o prêmio, que vai ser distribuído aos contemplados aí, o custo de operação do sistema de loteria e o restante vai majoritariamente para a Previdência Social e uma parcela é distribuída aí entre outras entidades, outras finalidades também. Né? Claro que, como eu sempre digo em sala de aula, não dá para você chegar lá no INSS com 30 anos de cartãozinho de loteria e querer se aposentar, né? Não é por aí. Verdade. Vamos fazer um intervalo, já voltamos aqui com o advogado Fábio dos Passos, que é especialista em direito previdenciário. A gente já volta, 8h37, 19 graus e 8 décimos a temperatura. Chapecó Notícias. 8h39, 20 graus a temperatura, o tempo é bom nesta manhã de segunda-feira. Estamos conversando aqui com o advogado Fábio dos Passos, que é especialista em direito previdenciário. Falamos bastante sobre desaposentação. Claro que vamos falar um pouco mais sobre previdência
social. A gente falava agora aqui, rapidinho, antes de terminar o intervalo, sobre a média das aposentadorias, né? Tem um levantamento aí que foi divulgado recentemente que mostra o quanto, né, o aposentado baixou o seu rendimento nesse período aí das últimas 2 décadas, né? E a gente sempre pega como base o Plano Real lá em 94, que é onde, né, porque nós vimos antes de troca de moeda, de inflação lá nas alturas e dali em diante equilibrou. Exatamente. Né? Com todas as crises e percalços aí nesses 22 anos, mas 94, digamos assim, é o marco, né? Exatamente. Fica mais fácil de compreender, né? Porque estamos falando sempre na mesma moeda. Exato. É importante observar, Fábio, o seguinte. 94, plano real, né? Ainda nos tempos do Itamar. Né? Isso. Apesar do que passa aí pelos comentários populares, o limite máximo de valor da aposentadoria não chega a 10 salários mínimos. Se tem essa ideia de que eu posso me aposentar com até 10 salários mínimos e que eu pago sobre 10 salários mínimos, na verdade ninguém paga sobre esse valor. Salvo em 2 momentos, desde 1991 até agora, salvo em 2 momentos que duraram apenas 5 meses cada um desses momentos, o teto da Previdência nunca chegou a 10 salários mínimos. Ele esteve no máximo em 9,8 salários mínimos. Hoje, em 2015, o teto da Previdência fica em torno de 6 salários mínimos. Agora, o curioso é observar que em 94, quando iniciou o Plano Real, o valor médio das aposentadorias pagas pelo INSS era de 6 salários mínimos. O teto era de quase 9, o valor médio era de aproximadamente 6 salários mínimos. Agora, 2016, o teto é de aproximadamente 6 salários mínimos e o valor médio das aposentadorias é de 1,5 salário. Né? Então, agora é uma grande diferença, né? É uma grande diferença, é uma defasagem expressiva no valor das aposentadorias. Por isso que a gente fala aqui, já explicamos outras vezes, né? Você não pode fazer a conta da tua aposentadoria por salário mínimo, né? Não pode fazer por salário mínimo. Porque a correção do salário é uma, a correção da aposentadoria é outra. Normalmente menor. Normalmente menor. Agora, não existe essa vinculação entre os dois e ninguém necessariamente paga sobre salários mínimos. Nós temos o piso, o valor mínimo de contribuição, que ele se aplica apenas para quem paga no carnezinho, porque o empregado pode ganhar menos que salário mínimo, caso trabalhe menos de 8 horas por dia, e aí vai pagar só sobre o que ganha. Mas quem paga, o autônomo, o profissional liberal, no mínimo pagará sobre um salário mínimo. Mas quando for calculado o valor da minha aposentadoria, o INSS não vai pegar o número, a quantidade de salários mínimos sobre as quais eu paguei. Ele vai pegar exatamente o valor sobre o qual eu paguei, fazer uma atualização monetária desse valor, a correção monetária, e fazer a média. Né? Então não tem nenhuma vinculação usando como parâmetro o salário mínimo para definir o valor da aposentadoria. E também não tem essa vinculação para os aumentos anuais do benefício. Você me questionou por que é menor o valor do reajuste da aposentadoria. Porque o mínimo, por exemplo, ele é reajustado, você tem a reposição da inflação e Exato. Mais alguma coisa de ganho real. E mais um percentual de ganho real, certo? E o reajuste das aposentadorias é apenas com a reposição da inflação. Só a inflação, que é o índice oficial aquele do... Que é o índice oficial que o governo entende aplicável para aquele ano. A diferença fica exatamente nesse percentual de ganho real, que é atribuído ao salário mínimo e não é atribuído aos benefícios previdenciários, certo? Agora, dá para dizer então que a média da aposentadoria diminuiu aí mais de 4 vezes. Sim. Nas últimas 2 décadas. Nas últimas 2 décadas. Nós saímos de 6 para 1,5. Né? Seria, imaginando de uma maneira bem simplista, né? Se todos ganhassem o mesmo valor, todos os aposentados ganhariam 1,5 salário. O salário mínimo era de 120, 135 Em 1994 era de R$70. Em 95 passou a R$100. Isso. Imagina, em 95 então nós tínhamos
R$600. Porque aí era a famosa conta aquela dos $100, né? Exato. Que o Brasil teria que ser um país de primeiro mundo e teria que ter um salário mínimo de $100. Exatamente. Só que o dólar lá em 94, a equivalência era 1 por 1, né? R$1 valia $1. Valia $1. Hoje a diferença é bem grande, né? É. Imagina então que você tinha o salário mínimo de R$100, o valor médio da renda de aposentadoria de R$600. Hoje o salário mínimo é R$880, né? E o valor médio fica em R$1.300, R$1.400, mais ou menos. Tendência a baixar isso? A tendência é baixar. A tendência sempre é baixar, é aproximar mais ainda do valor do salário mínimo. Ainda bem que ninguém pode receber menos que o mínimo, né? Por enquanto. É. Por enquanto. Porque entre as propostas... Será que teria aposentado hoje recebendo menos que o mínimo, né? Sim, sem dúvida. Uma das propostas que o governo traz aí para discussão é a de desvincular esse piso do benefício previdenciário. Isso é bastante difícil de acontecer, porque aí entram elementos do aspecto filosófico, sociológico da existência dos benefícios previdenciários. A ideia, a concepção de uma aposentadoria, de uma pensão, de um auxílio-doença, é que ele venha substituir o seu salário, no momento em que você, por alguma razão, não pode trabalhar. Então, no aspecto ideológico, é difícil defender que esse valor seja inferior ao do salário mínimo, quando esse é tido como valor básico de remuneração do trabalhador. Ninguém poderia ganhar menos do que R$880. Então, essa proposta existe, esse tema sempre sempre é levantado mais levemente, às vezes com mais intensidade nas discussões, mas é bastante difícil que seja aprovada essa superação para baixo do piso das aposentadorias. Essa PEC 241 influencia também a aposentadoria? A intenção do governo é mexer com todos esses gastos públicos que têm a ver com a atenção social, certo? Então, todas as alterações legislativas que estão sendo propostas agora, de uma maneira ou de outra, elas se entrecruzam, mexendo com gastos do SUS, mexendo com gastos da Previdência, mexendo com gastos da educação, da atenção social, numa pretensão de reduzir o que o governo chama de gastos, mas que na verdade é a razão de ser da própria existência do governo, que é manter a sociedade, manter o Estado funcionando em boa atenção, né? E o pior de tudo é ver que o governo pretende restringir os direitos da população a fim de pagar contas para os bancos, né? O que é uma destinação terrível para os recursos. Não que não deva pagar os valores que deve, mas não com o sacrifício da população, né? Não com o sacrifício que vai trazer efeitos a longo prazo, como, por exemplo, mexer com o padrão de educação, que já é questionável, que já precisa de mudanças, mas mudanças para melhorar, né? Não para agravar mais ainda a nossa condição. O governo jura que educação e saúde não terão problemas, né, com essa nova PEC, mas... O problema é que restringindo direitos, restringindo a destinação de recursos, isso vai afetar impreterivelmente, né? Mesmo pode acontecer, por exemplo, com o estabelecimento de uma idade mínima para aposentadoria. A consequência natural, e isso se constata em outros países onde tem idade mínima, a consequência natural de estabelecer uma idade mínima é aumentar o volume de auxílio-doença. Porque muitas pessoas não gostariam de se aposentar, mas se aposentam porque começam a perder espaço no mercado de trabalho. Perde emprego, não consegue recolocação e tal, e aí aposenta, né? Quando não há essa possibilidade de aposentar, você vai buscar o auxílio-doença, vai procurar um benefício por incapacidade, né? Então, a tendência dessas restrições é o tiro sair pela culatra, aumentando gastos públicos. Isso aí não vai fazer o governo gastar mais? É provável, né? Vai jogar a despesa de um lugar para o outro, né? Vai só trocar de gaveta de onde está saindo o dinheiro. Agora, com relação a essas propostas, ainda é um pouco cedo, né? Porque Sim. não tem nada assim claro do que vai acontecer. E está mais uma discussão bem ideológica, política, né? Em cima dessa Exato. própria PEC 241, do governo, quem hoje defende o governo, né? Temer não vai terminar com direitos, né? Quem é contra o governo hoje, o Temer vai fazer você trabalhar até os 70 anos de idade. Não tem
nada ainda. Não tem nada concreto aí. Claro, né? Exatamente. E as próprias notícias que o governo libera, divulga... Acho que nem o governo sabe o que quer fazer também. Exatamente, porque essas notícias também são contraditórias, não nos dando uma referência de qual é a proposta. E lembrando que a cada mês que passa, a cada dia que passa, a gente está mais próximo do próximo pleito eleitoral, né? O que também tende, quanto mais demorar isso, a postergar a discussão para depois da próxima eleição presidencial, né? E assim vai indo. Né? E assim a coisa vai. Pois é. Em 2 anos tem eleição de novo, né? Exato. Bom, hoje, como está a situação para quem quiser se aposentar? Só para a gente pegar a situação de hoje, porque apesar de alguns ajustes aqui, ele basicamente não mudou muita coisa. Não, na essência não mudou muita coisa, não. Nós temos então uma forma de aposentadoria, que é a aposentadoria por idade. Precisa que o homem tenha 65 anos de idade completos e pelo menos 15 anos de contribuição previdenciária, e aí tem direito à aposentadoria. As mulheres, 60 anos de idade e pelo menos 15 anos de contribuição previdenciária, e aí tem direito à aposentadoria. Nestes 15 anos necessários, nós podemos contar tempo de carteira assinada, tempo pagando carnê e tempo rural também, mesclando essas 3 formas. Para quem não saiu da agricultura... Mas essa por idade, o valor é o mínimo. Não, essa por idade, o valor será calculado pela média da sua remuneração. Mesmo que for só 15 anos? Mesmo sendo só 15 anos. Tá? Para quem não saiu da agricultura, para o agricultor que vai se aposentar sendo agricultor, a idade é 5 anos a menos, então 60 para os homens, 55 para as mulheres, comprovando que nos últimos 15 anos foi pequeno agricultor. Esta sim, uma aposentadoria no valor de salário mínimo, sem choro, né? Lembrando aqui que tem que ser comprovação da atividade rural nos últimos 15 anos, antecedentes à aposentadoria, pelo menos, né? Nos últimos 15 anos, e na condição de pequeno agricultor. Não estamos falando aí do cara que tem uma fazenda, que tem uma propriedade com empregados e tal. Esse precisa pagar o INSS. Agora, a comprovação tem sido fácil? A comprovação é feita basicamente com as notas de produtor rural, talão do INCRA, né? E uma verificação do INSS no próprio sistema do INSS, se você não tem empregado, se você não teve vínculos de emprego, ou coisa assim. Ou tempo de serviço, né? Ou aposentadoria por tempo de serviço, que hoje é chamada tempo de contribuição, que não tem idade mínima, essa é o grande alvo das reformas, né? Não tem idade mínima, exige dos homens pelo menos 35 anos de contribuição, de 35 anos de serviço, para as mulheres pelo menos 30. Destes 30 ou 35, pelo menos 15 de contribuição efetiva, com carteira assinada ou pagando o carnezinho, e o restante, os outros 15 para as mulheres ou 20 para os homens, pode ser carteira assinada, pode ser o carnê, pode ser serviço rural, a insalubridade, o tempo no quartel, tudo isso aí. Né? Desde que na soma de tudo, superados os 15 anos de contribuição efetiva, na soma se alcance 35 para os homens, 30 para as mulheres, independente da idade. Agora, também não é assim muito justo hoje com quem começou a trabalhar mais cedo, né? Porque quem começou, pelo menos, a contribuir mais tarde, vai chegar lá, por exemplo, nos 65 anos, tendo os 15 de contribuição, ele vai se aposentar pela média do salário dele, né? Certo. Quem começou lá nos seus 16 anos, né, vai chegar aí nos 35 de contribuição, numa idade bem menor, é verdade, né? Exato. Mas ele contribuiu mais, né? Aqui são os elementos complexos da discussão. Nós encontramos, por vezes, pessoas que conseguem se aposentar antes dos 50 anos de idade. Tá? Eu já tive clientes no meu escritório que se aposentaram com 42 anos de idade. Não é uma idade de aposentadoria. Né? É muito jovem para isso, mas a lei, em algumas hipóteses, permite que isso aconteça. Então, esse é um elemento. Para se aposentar com menos de 50 anos de idade... Seria a aposentadoria especial, né? Aposentadoria especial, para chegar nessa situação, 25, sim. né? Aposentar com menos... Professor tem ainda, né? Professor tem ainda, sim, desde que seja exclusivamente em sala como professor, né? Aposentar com menos de 50 anos de idade, então, gera uma despesa de muito longo prazo para o sistema previdenciário. E esse é um elemento que é colocado na discussão. Por outro lado, as pessoas podem começar a trabalhar, e é natural no Brasil que isso aconteça, trabalhar muito cedo, principalmente as
pessoas de camadas sociais de menor poder aquisitivo. Né? Começa a trabalhar com 12, com 14, agora a idade mínima é com 16, muitos até já trabalham antes disso informalmente. Então, condenar essas pessoas a trabalhar até os 65 anos também não é justo. Cercear o direito de quem começou mais cedo, não contemplar essas pessoas com uma aposentadoria também antecipada, como foi o início da sua vida no mercado de trabalho. Aí o cara vai estar... ter 50 anos de contribuição, hein? É possível, né? É possível. Então esse é outro elemento colocado na discussão e que são contrários e ambos têm um peso significativo. Lembrando que a aposentadoria natural da população brasileira é a aposentadoria por idade. Porque em razão das condições do nosso mercado de trabalho, muita gente não consegue chegar aos 60 anos com 15 anos de história formal previdenciária. Chegar aos 60, 65 anos com 15 anos ou mais do que 15 anos de carteira assinada não é uma coisa tão simples assim também. Isso pode ser estranho aqui na nossa realidade chapecoense, tá? Mas em outros municípios e outras regiões do país se constata uma precariedade da formalização do trabalho muito maior do que nós temos aqui no Sul. Né? E às vezes você encontra um indivíduo lá com quase 70 anos e sem os 15 anos necessários para aposentar. Na média, a realidade é essa, digamos assim. É complexa. Muito bem. Bom, sim, nós temos aqui, essa situação a gente passa depois, né? Certo. Aqui para os nossos ouvintes, né? E só para esclarecer, eu não sei se é isso, né? A orientação. Exatamente. Para os nossos ouvintes, né? O pessoal está ligando aqui, pedindo algumas informações, a gente pode complementar também depois fora do ar. Muito bem. Essa reforma da Previdência também não tem assim uma data para... Também não tem uma data para acontecer, né? Estamos nessa tudo depende também daquilo que a gente falou antes, da proximidade da eleição, né? Se o Temer está lá de presidente resolver ser candidato à reeleição. Né? Exato. Então, não, uma coisa tem a ver com a outra, né? Exato. Nada está muito simples nessa conversa, né? É verdade. Você diria que a situação do aposentado hoje no Brasil, comparando com outros países aqui da nossa América, por exemplo, é uma situação ainda boa? Sim, se compararmos com o continente americano, nós temos uma boa situação. Nós temos, eu já comentei isso em outro programa, nós temos um dos mais amplos sistemas de previdência social do mundo. Observando o padrão internacional, o nosso modelo previdenciário é muito bom. E no continente americano nós nos destacamos. O equivalente à nossa previdência nós encontramos no México, a Argentina em certa medida, mas no geral nós temos uma previdência muito evoluída com relação aos demais países. Não podemos fazer um comparativo com os Estados Unidos porque eles adotam uma outra ideologia previdenciária. Existem no mundo dois grandes modelos, ou uma divisão em dois modelos. Eu não sei até como que funciona isso ao certo, mas nos Estados Unidos você é obrigado, por exemplo, a pagar plano de saúde, né? A pagar o seguro de saúde que eles chamam, né? Exato. E acho que é 10% da população só que não tem isso, né? Porque o sistema de saúde deles também é diferente. O sistema de saúde deles é diferente. Os Estados Unidos adotam um modelo diverso e são pouquíssimos países do mundo que adotam esse modelo, que é parecido, é algo como se fosse uma previdência privada obrigatória, certo? A grande maioria dos países adotam um sistema de previdência pública, que é como o modelo brasileiro. Tá? O continente europeu como um todo adota o modelo de previdência pública. Alguns poucos países, não chega a 5% dos países, adotam um modelo de previdência com essa característica de privatizado. Então, não existe como fazermos um comparativo Brasil e Estados Unidos. Não tem, porque usamos coisas absurdamente diferentes, certo? Comparando com os demais países do continente, nós estamos com um modelo muito bom, muito avançado. Comparando com os modelos europeus, também não estamos nada mal. Com relação à cobertura, às possibilidades de o indivíduo estar vinculado, obrigatoriamente vinculado ou facultativamente vinculado, e com relação às situações cobertas pela Previdência. Tá? Muitos países têm uma restrição muito grande com relação aos eventos cobertos. Nós protegemos de inúmeras situações, seja a idade avançada, com a aposentadoria por idade,
a maternidade, a incapacidade temporária com auxílio doença, a incapacidade definitiva, uma proteção diferenciada às pessoas com deficiência, a situação do preso, da proteção à família do preso. Nós temos N proteções, que nem todos os países têm. O leque de cobertura no continente americano é muito menor do que esse, salvo por algumas exceções como essas duas que eu comentei antes. Então, o nosso problema não é o modelo de cobertura. A nossa questão é os valores usados dessa cobertura. Né? O gerente, digamos assim, que deixou a desejar por muito tempo no Brasil. Exatamente. Né? Exatamente. Que gerencia os contos, no caso, seria o glorioso presidente ou a presidente ao longo desses anos. Né? Exato. Claro que isso não é de hoje, não de ontem, nem de anteontem, é de muito mais tempo. Né? E a gente vê que os governos vão passando, né? E a coisa parece que não melhora, né? Só dá para trás, né? Para quem tem a receber, né? O governo segue chorando, né? Então, e que segue uma linha mais ou menos continuada de trabalho, né? Porque, ao contrário do que a gente imagina, assim, no primeiro momento, não é exatamente o presidente quem diz, vamos fazer assim ou vamos assar. Existe toda uma equipe por trás que está lá nos sucessivos governos, né? Trazendo uma linha de discussão. Mas o senhor acredita, só para a gente encerrar, que teremos grandes mudanças? Eu suponho que sim. Eu suponho que nós vamos ter nos próximos anos radicais, digamos, algumas mudanças expressivas aí no regramento previdenciário. Em especial com relação à aposentadoria por tempo de contribuição. Né? Muito bem. Doutor Fábio dos Passos, obrigado pela presença aqui no programa. Conversaremos em outras oportunidades. Quem tiver alguma questão que não ficou bem clara, né? O pessoal que fez aí alguma solicitação pode entrar em contato de novo aí com a Amanda aqui na Central, certo? Pelo 2049-1200, que a gente repassa aqui algumas informações complementares. Doutor Fábio, obrigado. Obrigado, Fábio. Obrigado aos ouvintes da Rádio Chapecó. Permanecemos sempre à disposição para estar aí compartilhando essas informações com a sociedade. Ok, obrigado. Fábio dos Passos, advogado, especialista em direito previdenciário, conosco aqui no Chapecó Notícias, 9 horas, intervalo e só o bloco final para fecharmos a edição de hoje. Chapecó Notícias. Nove horas e 3 minutos, a gente agradece a sua preferência, a sua audiência. Voltamos amanhã a partir das 6h30 para a Agropecuária Semente Dourada. Lá tem tudo e ótimos preços. A Aurora, a hora mais gostosa do dia. Acesso lá na internet ultra rápida via fibra ótica, eletrônica Moroni, na Nereu Ramos no centro e Lojas Magrão. Promoção fecha mês, Lojas Magrão. Toda a loja em 6 vezes no crediário pelo preço à vista de etiqueta, em 12 vezes também no cartão. Um abraço, vem aí o Casimiro Roberto. Boa segunda-feira, bom começo de semana e até amanhã. Tchau. Notícias, informações, esporte e muito mais você encontra no novo portal da Rádio Chapecó. Tudo o que você precisa saber sobre Chapecó e região, as notícias do esporte e os jogos da Chapecoense, áudios exclusivos e a nova Rádio Chapecó TV. Novo portal de notícias da Rádio Chapecó. A informação no momento em que ela acontece. Acesse agora www.radiochapecó.com.br.